Bem, Ricardo, primeiro agradecer o convite, né, para estar dando espaço de fala, de voz e vez para essas temáticas que são temáticas negadas diante da grande mídia. E aí, trazendo à tona o que aconteceu em São Paulo, em Campinas, ele é um caso que envolve vários elementos, né? Envolve questões de fascismo, envolve questões, sobretudo, de machismo, de misoginia e elementos de um quadro patológico aí patológico social, né? A gente tem que entender esses fenômenos não como uma situação personalizada, como uma situação particular, mas como uma questão social, como uma questão política, como uma questão complexa. E aí falar sobre esse episódio em que um homem não aceitou a separação da ex-mulher. E o quadro de separação envolve instabilidades emocionais a ponto de eclodir no que aconteceu. E o que mais, a gente estava até conversando sobre isso, como o episódio aconteceu e a repercussão que foi dado a ele, né? E nas cartas que ele deixou, de imediato houve um rechaçamento social. Assim, rechaçaram, dizendo que a mídia estava dando voz ao assassino, né? No caso desse de feminicídio. E ao contrário disso, eu penso diferente, compartilho com o Ronaldo e outras pessoas que pesquisam esse fenômeno, dizendo que a carta dele revela outros elementos, né? Revela questões da masculinidade hegemônica, que a gente chama, que alguns pesquisadores chamam também de masculinidade tóxica, né? Revela a questão do fascismo, revela a questão de como o patriarcado estabelece esse controle sobre a família, sobre o filho, como ele diz que os homens devem se vingar das mulheres, e aí ele trabalha bem essa questão moral da mulher vadia, que foi a que se separou dele, e da mulher santa, que é a atual que está com ele. E aí tem toda uma carga de repercussão negativa. Ele chama de vadia da Penha, ou seja, a Lei Maria da Penha, a própria Dilma também de vadia. Então tem um complexo com outros elementos envolvendo esse episódio. E é importante trazer esse tema, sobretudo agora eu falo como mulher em situação de violência, né? Que a carta dele não é uma situação excepcional, daí não tratado como louco ou como um monstro. Todos os elementos daquela carta, de uma forma ou de outra, qualquer pessoa que entenda sobre violência de gênero pode se identificar, porque tem elementos comuns que, se você duvidar, facilmente numa pesquisada na internet sobre relacionamentos abusivos, você encontra discursos que ele trouxe na carta, você vê no seu dia a dia, você vê nas relações com os amigos, você vê no comportamento que é socialmente legitimado entre homens e mulheres, né? E aí é importante a gente falar sobre essas masculinidades. A carta do Sidney, né? Ela por si só, ela já faz um pouco, pelo menos metade do trabalho de análise, porque ela mesmo faz as ligações que talvez a gente tivesse que fazer um pouco esse esforço para sair daquela coisa isolada de um ato puramente passional, de alguém que vai lá e por ciúmes ou por ego ferido, orgulho ferido, vai lá e assassina uma pessoa ou um conjunto de pessoas, nesse caso uma chacina, né? Ele mesmo faz alguns links que apontam para, quer dizer, ele faz quase que uma retrospectiva 2016, né? Que você justamente colocou a refletir sobre o ano passado e o início desse ano, né? Porque que relação existiria entre um impeachment de uma presidente, na verdade um golpe, né? Um golpe formalmente legal, né? Ou o sistema prisional, né? A luta dos movimentos feministas, né? E a questão do direito das mulheres, direito de gênero, etc. Ele está tudo naquela carta, né? Corrupção, combate à corrupção, quer dizer, ele reúne ali um discurso de
de um grupo ou de um movimento social de extrema direita que vem ganhando espaço, né? E não é, quer dizer, não apenas nesses atos individualizados de intolerância, de violência, como a gente viu, não só esse caso dele, mas alguns dias também o caso do lixamento, do espancamento do Seu Ruas, né? Do vendedor ambulante. Em São Paulo, né? São Paulo também, justamente tentando defender pessoas numa situação exatamente de intolerância homofóbica. Quer dizer, poderia ver uma série de fenômenos que aconteceram em 2016 que apontam para o crescimento não só de um discurso, mas de uma prática de intolerância, de violência, de ódio, né, a determinados grupos, minorias, etc. E que sempre existiu, na verdade, mas parece que agora tem um contexto favorável a se expressarem publicamente, se expressarem no espaço público. Quer dizer, ele não se contentou em matar, em chacinar, ele simplesmente escreveu um manifesto. A carta dele não é simplesmente uma carta pessoal, mas um manifesto político, que eu acho que representa, quer dizer, ele se apresenta quase como que um mártir de uma luta. O iniciador, ele mesmo chega a anunciar quase que o início de como que ele diz assim, se preparem vocês mulheres, porque agora eu estou dando um exemplo de como a gente deve encarar essas questões. Quer dizer, se for por essa direção, o ano 2017 não é muito promissor. E não só 2017, quer dizer, o que a gente imagina aí para os próximos anos é muito preocupante, porque na verdade esse grupo não apenas assassinou uma série de pessoas em Campinas, como na verdade parte dele está em Brasília. Né? Que relação existe entre o discurso dele e o discurso de um Bolsonaro, por exemplo, né? Com relação a mulheres, com relação a homossexuais, com relação à corrupção, com relação ao tratamento de presidiários, né? De criminosos. E isso também repercute na forma como os presos são tratados lá no... Quer dizer, trata-se no final das contas da construção de uma sociedade democrática. Visivelmente o Brasil, na sua história, né, de uma república oligárquica, não conseguiu em sua história constituir uma democracia consistente. É visível também que a democracia não se confunde com o funcionamento de mecanismos puramente formais, constitucionais, institucionais, que aparentemente estão funcionando. Então, os abusos do judiciário, né, o autoritarismo, passando pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo, o autoritarismo em casa, né, de um pai que escreve na carta dizendo assim, meu filho, eu faço aquilo que eu tenho que deve fazer, sobre ele para fazer o que eu quiser. Invadia toda mulher que não se submete a esse autoritarismo, etc. Então, é uma cultura autoritária que visivelmente a gente não está conseguindo, né? Ou pelo menos tem conseguido, porque por outro lado, se a gente for pensar, ninguém joga pé de cachorro morto. E se esses grupos estão tendo a necessidade de expressar explicitamente que nunca tiveram essa necessidade, não é que eles nunca existiram, não, porque historicamente talvez nunca tiveram necessidade de partir para esse nível de confronto explícito e de publicitar isso, é porque houve avanços, ainda que tênues, mas que foram suficientes para... E todos os avanços, de alguma forma, estão expressos na carta. Né? O conformismo com a eleição da presidente mulher, com os avanços sociais e políticos de determinados setores, com a lógica dos direitos humanos, né? Sempre tratado aí nesses discursos conservadores de extrema-direita como defensor de bandido. Né? E paradoxalmente ele dizer que não, se fosse preso seria ótimo, porque também lá eu vou ter mordomia, quer dizer, parece que ele não... Se ele tivesse também morrido um pouquinho depois do massacre em Manaus, né? Ele não teria talvez essa condição de falar uma coisa como essa, né? Mas você vê como essas coisas estão ligadas à necessidade urgente da construção, de reconstrução de uma sociedade plenamente democrática, que passa por avanços nas políticas sociais, por democratização das relações de gênero, das relações étnico-raciais, e que esse governo que está colocado aí, né, que deu esse golpe, na verdade está, inclusive, dando as condições para que situações como essa voltem a acontecer recorrentemente. Né? Um discurso de intolerância no espaço público, um travestido de discurso religioso, fundamentado na Bíblia, enfim, né, que cria um cenário onde o ódio aparece como justiça, né? Entendeu? Você vê a vingança aparece como um ato de... É um outro elemento questionante também que nós observamos a gente vem discutindo sobre isso, né? Em casa, na proposta dessa militância permanente, é esse elemento, por exemplo, já no sentido implicado sobre esse fenômeno, sobre esse caso. Nós, enquanto educadores, né? Qual é a relação que nós temos com esse caso? Porque nós estamos aqui no Nordeste, em Caruaru, numa cidade do Agreste, e isso aconteceu lá em Campinas, em São Paulo. Não há relação nenhuma, e nós entendemos o contrário disso. Quando a gente fala da indústria de entretenimento
momento, quando a gente fala dos filmes, da cultura de diversão, e que a gente associa justiça à vingança, justiça a esse heroísmo que resolve tudo na bala, nós estamos constituindo essas identidades de masculinidades que resolvem tudo através da agressão, né? Então a violência ela passa a ser um meio de comunicação, embora cruel, mas o único meio de resolução de conflitos. Esse homem, ele não é um elemento isolado. Pelo contrário, ele representa toda essa masculinidade constituída nesses filmes que a gente lida diariamente, nesses heróis que lidam justiça com vingança, nessa constituição de masculinidade, que a agressão é não só um único meio, mas é o primeiro discurso que lida nessas situações de conflito. E a vingança dele, ela é moralmente desvirtuada, né? Numa situação, o contrário, pela via oblíqua. Uma coisa que era um feminicídio, que é uma barbárie, que é uma crueldade, passou a ser um ato de heroísmo dentro da cultura patriarcal e machista. Quando ele diz que homens agora aprendam como educar e lidar com as vadias, né? Então, a mulher que luta pelos seus direitos, a mulher que reivindica seu espaço, que defende sua dignidade, ao invés de ser uma mulher empoderada, agora foi associada ao termo vadia. Então veja o deslocamento e como ele joga o falso moralismo aí nessa situação. Pensando em 2017, você colocou, né, só para... Por favor, eu acho que a própria carta ela também aponta para a gente pensar uma resposta, e eu acho que a Karen também colocou isso em termos de como diversas regiões, assim, eu acho que inclusive ele tem um contexto global, né? Não é só o que aconteceu em Campinas e Caruaru, mas você vê acontecendo na Europa, o crescimento de xenofobia, né? O surgimento de movimentos de direita, inclusive ocupando espaços de liderança, inclusive de poder, a saída, por exemplo, da Inglaterra, da União Europeia com um discurso xenofóbico né? O retrocesso dos direitos trabalhistas, a eleição de Trump nos Estados Unidos, quer dizer, você percebe que existe um clima global que tem a ver com o contexto do capitalismo, entendeu? O capitalismo não apenas como uma economia, mas como uma cultura exatamente que fortalece, que incentiva essas práticas de autoritarismo patriarcais, né? Racistas, elitistas, né? Exploradoras, etc. Que nesse contexto tem feito com que o retrocesso de todos os direitos conquistados nesses últimos anos, em seus diversos contextos, estejam retrocedendo, né? E a carta, ela de certo modo expressa sintomaticamente isso numa situação muito singular, porque aponta que nós, enquanto movimentos sociais também, os sindicatos, os movimentos feministas, o movimento negro, etc., temos que começar a perceber, talvez como ele percebeu ao expressar na carta, que todas essas lutas estão interligadas. Né? Exatamente. Porque quando ele consegue simplesmente, numa carta aparentemente, né, de uma pessoa completamente tomada pelo ódio, mas que ele consegue fazer uma ponte entre o impeachment de uma presidente, o sistema prisional, a corrupção, o movimento feminista, etc., está mostrando que, no final das contas, essas coisas, de alguma forma, pelo menos no discurso daqueles que querem manter um sistema de status quo, estão profundamente relacionadas. Existe uma relação muito profunda entre patriarcalismo e racismo, entre racismo e exploração de classe, e sistema prisional, né? Sistema racial e sistema prisional, né? Basta entrar no sistema prisional para você ver isso. Então, o funcionamento da violência e a manutenção do status quo, do latifúndio, né, do agronegócio, quer dizer, essas coisas, o capitalismo, essas coisas estão interligadas. E os movimentos, de alguma forma, agora têm o desafio de dizer assim, olha, temos nossas diferenças, mas no atual contexto, temos um adversário comum. Um adversário comum que agora está avançando sobre nós e tirando os poucos avanços que nós conquistamos. No caso dos trabalhadores, avanços, inclusive, seculares, né? Quer dizer, praticamente eles estão querendo retroceder para antes da Revolução de 30, né? Antes do Estado de Vargas, quer dizer, efetivamente estão querendo restaurar a República Velha, né? Quer dizer, uma República oligárquica, que reproduz exatamente esse modelo de repressão racial, patriarcalismo, monocultura exportadora, quer dizer, tudo aquilo que o Brasil, a passos lentos, tem tentado superar e que efetivamente agora parece que a gente está querendo desfazer, né? Boa pergunta, pertinente, né? Essa preocupação. E nós compartilhamos dela. Eu estava falando sobre isso porque na minha dissertação de mestrado eu trabalhei com o mapa da violência do Dr. Júlio Jacobo. E o de 2013,
o Brasil era o 7º no ranking mundial da violência de gênero. Né? Dos 86 países signatários da ONU, o Brasil era o 7º. E em 2015, que foi publicado agora em 2016, o quadro piorou, ou seja, o Brasil foi para o 5º lugar no ranking mundial. Então, a violência de gênero é uma pandemia social, né? E a nossa preocupação, ela se volta exatamente por conta que esse tema ele não é tratado como uma questão de ordem pública, como uma questão de política, né? É tratado como se fosse um caso ainda privado, como se fosse um caso isolado, como se fosse um caso, como quem diz assim, briga de marido e mulher, não se mete a mulher. E despolitizar o machismo, despolitizar a luta feminista, despolitizar esse enfrentamento, é mais uma vez personalizar, é achar o culpado. E esse tipo de enfrentamento não resolve o problema. É o contrário disso. É necessário políticas públicas, é necessário investimento em educação, no intuito de prevenção e não necessariamente de punição, que aí acontece exatamente a matéria que o juiz ontem trabalhou sobre o que significa o sistema penal. O que aconteceu em Manaus, ele é um reflexo da consequência, como se fosse um iceberg, uma torre, em que a gente está lidando só com a ponta, não está lidando com as bases estruturantes. E esses temas de violência têm que ser trabalhados como política pública, não como um caso isolado, como um episódio que é um único culpado, né? Responsabilizando e personalizando um único agente. A ideia é o contrário disso. É o caso inclusive do sistema prisional, né? Acho que ele também fortalece o tanto que acontece aqui como nos Estados Unidos, porque o Brasil é um dos... tem a 5ª maior população carcerária do mundo, né? Quer dizer, o que significa isso? Nessas condições, porque uma coisa é pegar os Estados Unidos como a primeira população carcerária do mundo e ver o sistema, pelo menos do ponto de vista da infraestrutura num país como aquele, que consegue manter aquela, porque tem recursos para aquilo. Uma coisa é ver o Brasil também não investe em presídio, você privatiza. Vai encher mais presídio em condições de mais precárias e vai ter mais, quer dizer, é uma bomba armada. É uma bomba armada, né? Quer dizer, isso é só o prenúncio do que pode vir a acontecer, sobretudo através da PEC. Qual a relação entre uma PEC e um sistema prisional, por exemplo? Quer dizer, a ideia é de que o Brasil continua tratando questões sociais como questão de polícia. É um estado de polícia que resolve questão social na base da polícia. E agora com o discurso, bandido bom é bandido morto, bandido tem que ir para a cadeia, e não tem que ter regalia mesmo, não, e tal, etc. E no final das contas, o que dá é... E se essas para muita gente, que talvez fique tranquila, porque acha que essas explosões de violência acontecem dentro do presídio. As pessoas não têm ideia, quem pelo menos acompanha percebe, que na verdade quando a gente está falando do presídio, a gente está falando hoje de um centro de comando do crime organizado. E, na verdade, portanto, o que acontece dentro do presídio não permanece dentro do presídio. Muito daquelas rixas ali, na verdade, acontece por conflitos e confrontos de quem é que está dominando o tráfico fora do presídio. Quer dizer, então a gente está falando aí de uma guerra que explode ali dentro porque aquilo ali está contido, mas que na verdade está acontecendo na rua. Seja através de estupro de mulheres, seja através de feminicídio, seja através de crime organizado, assassinato, violência urbana, etc. Então eu vejo em termos de perspectiva para a eleição, quer dizer, 2017, 2018, infelizmente, já pensando talvez na eleição de 2018, é que, enfim, a tendência não é, pelo menos do ponto de vista desse grupo, não é melhorar. A gente está num processo de retrocesso, né? Eles estão avançando. Agora, sempre na perspectiva da proativa, né? Não apenas uma esperança passiva, né? Uma espera passiva, mas uma esperança ativa, a ideia é exatamente isso, conclamar os movimentos desses diversos setores, inclusive religiosos. Porque às vezes a resposta de muita gente a esse grupo fundamentalista é confundir religião com fundamentalismo. Então todo cristão ou todo evangélico é fundamentalista e defende esses valores aí que a gente está vendo aí, né? Conservadores, atrasados, defensores do status quo, etc. Mas isso não é verdade. É fundamental dar visibilidade a outros grupos sociais e religiosos à esquerda, ou que tem valores mais progressistas, mais preocupados com o social, com a dignidade humana, com a solidariedade, etc. E se aliar a esses setores progressistas da igreja e de outros grupos religiosos, né? Defender o ecumenismo e o diálogo interreligioso. O principal remédio contra o fundamentalismo não é o secularismo, não é tirar
o religioso do espaço público. A religião faz parte da sociedade brasileira. É, na verdade, pluralizar. A democracia vive de diversidade. Deixar nas mãos de um único e um grupo que se arrogam a verdade, porque são fundamentalistas. Né? Eles é que têm a verdade, o que está escrito na Bíblia, e portanto ninguém mais. Quando você coloca outras perspectivas, você democratiza. Do mesmo jeito, outros setores dos movimentos rurais, né, movimentos sem terra, os movimentos urbanos sem teto, os sindicatos, né, os sindicatos têm, mais do que nunca agora, não podem mais fazer esse papel apenas de achar que, quer dizer, nessa lógica agora do negociado sobre o legislado, o papel do sindicato vai ser o quê? Vai ser só ficar mediando negociação, ou efetivamente batalhar, quer dizer, ser a força de aglutinação e de mobilização das classes trabalhadoras para garantir os direitos trabalhistas que estão ameaçados. 13º, aposentadoria, enfim, os direitos no geral, né? Os próprios direitos mais básicos do trabalhador, a jornada de trabalho, né? Arriscado a aumentar, mas a gente está num negócio que parece que não está no século XXI. Salário, né? Salário. Quer tirar o sindicato totalmente da jogada e... O próprio salário mínimo já começou a desacelerar, né? Quer dizer, já houve um aumento, mas já foi um aumento menor do que o da inflação. Exato. Primeira vez desde 2003. A tendência futura é isso ainda ficar cada vez pior. Quer dizer, se esses setores não entenderem que o comerciário, como o industriário, com o sindicato de professores, no nível superior, no nível médio, os movimentos por educação, se a gente não começar a dialogar e articular uma agenda comum de confronto a esse cenário, acho muito difícil a gente conseguir. Acho que nessa hora as diferenças existem, né? As compreensões sobre o que é a democracia, sobre o que é os direitos sociais, o que é os direitos humanos existem, mas eu acho que, pelo menos em termos do cenário que ele é adverso para essas diversas demandas, é o momento de a gente dizer assim, não, as diferenças existem, mas isso é adverso para todos nós. E a gente precisa encontrar uma resposta comum aí para encarar isso. Eu acho que isso é uma agenda que a gente precisa começar a construir já. Não posso mais dizer, já passamos um ano, está em 2017 para frente. Né? Boa. Uma pergunta é um pouco difícil, né, de responder, mas assim, vocês acham que essa masculinidade perversa que está vindo por aí, né, que a gente está vendo, esse patriarcado, existe reversão, tem reversão? Eu acredito que sim, né? Eu sou educadora e sou antipenalista, sou adepta à justiça restaurativa. E como eu acredito que assim como as feminilidades e as masculinidades são identidades constituídas, elas podem ser passíveis de reflexão, de revisão dessas práticas. Porque uma coisa é essa construção, por exemplo, quando eu falo sobre essa implicação da responsabilidade do corresponsável, como eu me sinto implicada com esse caso, é porque eu lido com essa legitimação, assim como a questão do estupro, da cultura do estupro. Quando você vê um homem compartilhando com outro homem fotos de mulher nua, quando ele vê um estupro, um assédio de uma amiga gostosa e fica calado, ele está permitindo que aquilo seja natural. Ele está naturalizando o abuso a tal forma que aquilo seja uma prática social entre o homem e a mulher. Do mesmo jeito são as feminilidades e do mesmo jeito são as masculinidades. Então, quando a gente lida com essa preocupação, é porque se a gente não falar sobre essa masculinidade hegemônica que reproduz essa violência, como o macho que não pode chorar, o macho que não pode falar de cuidado, o macho que chega em casa e quer tudo pronto e acabado, que se não fizer, a mulher deu causa para apanhar. Então é uma masculinidade que é doente. A gente estava pesquisando sobre isso e vê que o número de suicídio dos homens é 7 vezes maior do que o das mulheres, porque aquela masculinidade que não dá conta desse homem viril, desse homem forte, desse homem que atende esses estereótipos da cultura machista, patriarcal, ele é vítima tanto quanto. Então, eu acredito sim que é passível de reflexão, de uma revisão sobre essa constituição dessa identidade, porque eu entendo que tudo que você está aberto para dialogar, para conversar sobre, é possível e é passível de mudança. O contrário disso também é verdade. Aquela masculinidade que foi baseada
constituída nos estereótipos de homem forte, que manda, que é autoritário, que é o único dono das decisões, que reproduz essa mesma lógica com os filhos, no trabalho, né? E tem a mãe de casa, a mãe que é a mulher da casa, mas tem a outra que é a... E aí a gente reproduz isso na naturalidade como se fosse a coisa mais normal do mundo. E Hannah Arendt fala sobre a banalidade do mal. A gente não consegue entender o que isso significa em números, né? A gente não consegue entender como esse circuito doentio do ciclo da violência também legitima a pedofilia, também legitima os abusos. E aí, Ricardo, falar sobre essa masculinidade tóxica, ela é perigosa porque o homem que não se enquadra, a gente estava vendo, nesse caso que aconteceu em Campinas, ele foi acusado de ter abusado do filho aos 3 anos de idade, né? E a gente tem, eu lido com essas pesquisas de gênero, violência de gênero, e a gente vê o número alarmante dos homens, no caso ainda criança, né, que não atendem a esse menino, deixa você saber, aquele menino sabido, que já fica paquerando, chamando as amiguinhas de gatinha, eles apanham para aprender a ser homem, apanham para aprender a falar grosso, apanham para poder aprender a mandar. Eu já, em toda a minha infância, eu ouvia dos meus filhos, se apanhar na rua, apanha quando chegar em casa. E aí nós estamos implicados nessa educação que reproduz essa lógica da violência, que reproduz e legitima essa masculinidade tóxica. Então, se sentir implicada, eu falo como educadora, né? Se sentir implicado nesses fenômenos é você rever essas práticas. Não é apontar do outro, mas se implicar e ver como você está lidando na educação com seus filhos, na prática dos seus relacionamentos, seja ela doméstica, seja ela no trabalho, seja ela nas relações públicas. E aí é rever isso nos menores detalhes. Eu tenho tocado muito na tecla aqui no sindicato, desde que eu estou aqui, que é a questão de base, né? Sem base, a gente não chega, né? A gente tem um buraco muito enorme. Aqui no sindicato mesmo, a gente, por exemplo, a gente tem um universo de 22 mil comerciários e 600 sócios. Mas por quê? Porque o sindicato ficou engessado, né? Ele verticalizou, então não chega até a sua base. Como é que vocês veem essa questão de base do movimento? Helene vai dizer, né, que sem uma sistemática da informação não vai haver uma efetividade na causa, né? Então, assim, a gente tem um problema muito sério também, né? Que a gente não tem o informativo do sindicato, ele não chega na sua classe, não está na hora do dia. É uma coisa que chega em sessão, mês a mês, 2, 3 meses, chega lá um jornalzinho. Então, assim, já diferentemente do Jornal Nacional, do Globo Esporte, que está lá todo dia martelando a cabeça do trabalhador, né? Na segunda-feira ele já amanhece no ambiente de trabalho falando de esporte, do Palmeiras, da Globo. Então, assim, como é que vocês veem essa questão de base no movimento, tanto no movimento feminista como no movimento que vocês também faz parte? Como é que você vê essa questão? Quando a gente começou a ter todo aquele processo de golpe, né? E aí, obviamente, começa a surgir aquelas reflexões sobre o que fazer, como responder, qual é a saída, enfim, sobretudo quando você percebe que a maior parte das instituições, sobretudo do Estado, estão todas comprometidas, né? Do Executivo ao Legislativo, passando pelo Judiciário, né? E mesmo os partidos, né? Como constituir ou resgatar uma democracia nessas condições, né? E realmente uma das reflexões que surge é o trabalho de base. É a ideia de que, se não é impossível fazer tudo o que eles estão fazendo aí, quando há uma base constituída, organizada, né, que tem clareza e consciência dos seus direitos, né, porque infelizmente, eu não sei se é pior, não sei não, eu tenho certeza que pior do que eu ouvir de repente ou um Temer, ou um João Moro, ou qualquer outra pessoa, ou um Bolsonaro falando as coisas que dizem, pior às vezes é ver o trabalhador, né, a pessoa mais pobre, o negro, né, da periferia, muitas vezes inclusive passível de ser encarcerado, etc., simplesmente defendendo esses mesmos valores, essas mesmas práticas. Mas que é simplesmente uma questão de saber quem é que leva melhor. Mas todo mundo defendendo as mesmas coisas. Né? Sem um processo de constituição de uma outra cultura, que seja uma cultura que valoriza a dignidade, o direito à solidariedade, né? Ao contrário da competitividade, da força. Né? A ideia de masculinidade, você fez na pergunta anterior, ela não se limita, a relação de gênero não se limita ao espaço doméstico e da relação entre homem e mulher. Né? Mas a relação homem-homem, mulher-mulher, né? Adulto-criança, etc. E nas relações políticas, essa ideia de que, por exemplo, mesmo a polarização entre coxinhas e petralhas, você vê, como você fala, a animosidade crescendo,
E a forma de lidar é típica dessa coisa do, não é, quem gritar mais alto é que tem autoridade, etc. É disso que ele está falando quando está falando de certo tipo de masculinidade. Né? Então mudar essa cultura, que é patriarcal, capitalista, racista, homofóbica, etc., é mudar as formas como a gente lida com os conflitos. Sem conflito, a mudança não acontece. Isso tem que começar a partir da democratização das relações na base. A capacidade de autogestão, acho que nem todas as resoluções têm que vir do... Por exemplo, uma das alternativas, por exemplo, para um sistema prisional como esse, é justamente a capacidade de resolução comunitária e pacífica de conflitos. Achar que sempre o Estado, na sua burocracia, como você colocou no sindicato, na sua essa ideia da verticalização, seja no sindicato, seja a própria verticalização do sindicato, muitas vezes expressa a própria lógica da relação com o Estado, assim como acontece nas empresas, quer dizer, relações talvez mais horizontais, mais negociadas, mais democráticas, trabalhando nas bases de algumas das deliberações, com práticas de autogestão, de soluções locais. Quer dizer, existe uma série de experiências aí reais, não são imaginárias, tem que inventar a roda agora, experiências do próprio Brasil e do mundo, que já apontam para alternativas, que passam ou pela economia solidária, ou pela justiça restaurativa, ou pelas formas de participação comunitária, de organização e associação comunitária, os sindicatos, etc. Quer dizer, como essas formas de participação da população são fundamentais. Eu acho que quando a sociedade no geral, e eu acho que esse dado que você traz, ele é grave no geral. A sociedade brasileira no geral, ela não é uma sociedade organizada. Não é? Mesmo se você incluir os clubes de dominó, a população brasileira no geral não se organiza politicamente, não se associa, não se organiza. Quer resolver tudo individual ou deixar que outros resolvam por você. Então, muitos comerciários vão se beneficiar de algumas ações do sindicato, mas preferem se beneficiar sem ter que também arcar com os esforços, como pegar junto, criar uma cultura de ação coletiva. É fundamental, de ação coletiva, que não responda apenas à conclamação midiática. Quando você vê as luzes de verde e amarelo, todo mundo andando com seus patinhos e querendo a luta contra a corrupção, etc. Você vê quando na hora que a mídia convoca, o povo vai para a rua, representar seus interesses e seus valores. E o outro grupo também vai lá também dizer, olha, nós não estamos aqui para isso não. Infelizmente a mídia também diz que não. Por isso que eu acho que além desse aspecto também das bases, um fator fundamental para essa é a educação popular, uma estratégia de mídia. Sem essas duas coisas, quer dizer, primeiro para a construção dessa cultura uma cultura alternativa a isso que eu estou falando, mas também para que a gente consiga dar essa visibilidade, a gente não fique falando da gente com a gente mesmo. E é uma tendência crescente, porque a tendência da intolerância hoje, a nossa tendência é ir excluindo algumas pessoas das nossas redes sociais, Sobretudo porque, enfim, a gente não está a fim de ouvir determinadas coisas na nossa rede. Só que quanto mais a gente faz isso, a gente só começa a compartilhar coisas entre os pares, que já concordam. Às vezes, na verdade, muitas das publicações, elas voltam, Você publica, aí um amigo na rede publica de novo, daqui a pouco você recebe novamente. Fica central, Fica central, e aí a gente não consegue produzir uma mídia. Lógico que a gente sabe que a recepção é fundamental também, Tem gente que não vai ver os blogs, sei lá, alternativos a esse discurso midiático hegemônico, Porque, enfim, prefere simplesmente... aliás, isso é tudo falso. Mas se a gente também não produzir um movimento social sem visibilidade, não produz efeito. Você pode tocar fogo no meio da rua, vai ficar ali. Agora, um movimento como todos os grandes movimentos da história descobriram, Gandhi, Luther King, ou mesmo na China, no Brasil, etc., a gente faz um movimento para ganhar visibilidade pública e produzir opinião e vontade pública, política. E sem estratégia de mídia, do jeito que... Agora está fazendo a mesma coisa que fez na época da ditadura. Às vésperas ele praticamente não cobriu o movimento de Netanyahu. Quando ele viu que a Globo viu que não tinha mais o que fazer, que já realmente não conseguia mais, aí ela veio dar visibilidade ao movimento. Está fazendo a mesma coisa, parece que as pessoas não estão indo para a rua, ninguém está ocupando nada contra a PEC, nada contra projetos da aposentadoria. Não teve, a visibilidade. Parece que o povo está simplesmente aceitando passivamente todas essas medidas que estão sendo adotadas. Isso não é verdade. Isso só favorece exatamente criar esse isolamento, como ele mesmo, o Temer chegou a dizer publicamente que era um momento de 44 pessoas.
Ele só pode dizer isso, um absurdo desse, né? Por mais que ele realmente não seja, enfim, é um político muito, visivelmente muito ruim, mas por mais que ele seja assim, ele pode dizer isso, porque no final, quando a pessoa liga a televisão, não vai ver nada muito diferente do que ele está dizendo, não. Talvez veja um número um pouco maior, mas não é uma coisa que as pessoas digam assim, opa, tem gente insatisfeita aí, não é apenas um grupo de revolucionários comunistas que querem derrubar e instaurar uma ditadura soviética, não, né? Como a paranoia de muita gente quer fazer parecer, né? Mas essa atitude da mídia só favorece isso, favorece episódios, para a gente voltar ao tema de origem, episódios como o que aconteceu em Manaus ou como aconteceu em Campinas. Pessoal, eu agradeço mesmo. Eu que agradeço. E estamos à disposição.